Olá, minha gente, boa tarde. Estamos aqui novamente, mais uma vez reunidos, e vamos considerar hoje é 10 de maio de 2016, são 16 horas e 41 minutos. E hoje, minha gente, eu vou falar apenas algum resumo, né, vamos dizer assim, algum resumo sobre o que é vivência. Me deparei essa semana com esse assunto e pude perceber que existe aí, parece que existe uma lacuna, existe aí um espaço em que as pessoas hoje não estão conseguindo perceber a diferença entre você obter somente conhecimento intelectivo, né? Se intelectualizar e tudo mais, e ganhar muita experiência através do conhecimento, da memória, do tempo, do passado, e, entre aspas, abre aspas, sobre vivências, fecha aspas. A pergunta é o seguinte: o que é ter uma vivência? O que é vivenciar uma experiência interior, vamos dizer assim, né? Um momentinho só. Então, portanto, né, vamos dizer assim, vamos dar continuidade aqui. Vamos falar então um pouco sobre o que é uma vivência espiritual, real, interior. Primeiramente, gostaria de fazer um adendo aqui, para ficar bem claro. Existe uma diferença entre, vamos dizer assim, o seu ser existencial, aquilo que você na totalidade, com o Pai, com o seu Deus interior, e existe a vivência ou a sua história no decorrer das experiências kármicas, vamos dizer assim, de renascimento e morte, gerando aí um fato histórico, acástico, na linha do tempo. Então é o seguinte: você está encarnado, por exemplo, no Brasil, ou podia estar na Alemanha, nos Estados Unidos, está encarnado. Então você está existencialmente vivendo num país e ao mesmo tempo está redigindo, está formando os seus fatos históricos, a sua história espiritual, seus registros, né? Seus registros históricos dos fatos, daquilo tudo que você está vivendo. Bom, a vivência, ela corresponde às duas coisas. Uma exterior, pelo fato de você estar encarnado, passando por várias experiências, e a outra interior, onde essa, para ser vivida, ela tem que encontrar meios, recursos para, vamos dizer assim, sair dessa linearidade e ir diretamente na sua profundidade, no centro do seu ser. A questão toda é essa: como saber, como diferenciar uma e outra, e o outro ponto é como fazer ou como ser esse ser existencial que é você dentro de você. Porque ao mesmo tempo que você vivencia externamente, você vivencia internamente. Uma coisa ela é correspondente com a outra. Só que uma você tem consciência, que é aqui de fora, e a outra você ainda não tem. E essa que você não tem, que é a interior, que é existencial, ela se encontra em toda parte do seu ser. Ou seja, se você vamos supor, você teve 100 encarnações,
essas 100 encarnações estão registradas no seu ser existencial, em etapas, tudo registrado, e você pode conseguir ter o acesso a isso através da misericórdia do Pai, através da iniciação interior. É por isso que surgiu-se aí muitas escolas iniciáticas, há milhares de anos atrás, vieram seres que introduziu no Egito, na Atlântida, na Lemúria, em todas as épocas, nos Sumérios, em todas as épocas, introduziu essas escolas como um recurso para poder a pessoa acessar seu ser interior. Bom, isso aí é uma coisa. A vivência, então, ela é experienciada e vivida dentro desse ser existencial, que é você. A sua vivência exterior, ela perdura, vai continuando. Então, até seu corpo não aguentar mais, você passar pelo ciclo de reencarnação e voltar numa nova vida novamente, passar por todo esse processo de morte, nascimento, entendeu? De experiência, dor, sofrimento, alegria, tristeza, tudo isso, dentro do mecanismo da dualidade. Então, para ser mais direto, vamos falar hoje sobre a vivência interior ou a iniciação. É um tema um pouco complicado, é um tema difícil, sim, porque muitas pessoas acham que desenvolver mediunidades, ir para um centro, trabalhar espiritualmente, fazer palestras, caridades, vários recursos que existem, comunitários, né? Isso tudo está certo, isso tudo faz parte do caminho, vamos dizer assim, cristão. Mas a iniciação, ela te leva direto ao ponto. Você não tem que ficar dando volta, porque a divindade dentro de nós, o Cristo, né, os seus mestres, eles te influenciam, tentam encontrar uma maneira de você chegar próximo a alguém que tem esse conhecimento, ou te colocar numa situação para que você acorde, para que você olhe para dentro de você, e você veja que, opa, dentro de mim existe essas coisas. E no entanto, isso não acontece. A identificação é tão grande com o mundo da matéria, com o mundo do materialismo, vamos dizer assim, que nós esquecemos dessa identidade dentro de nós, nós esquecemos quem nós somos, de onde nós viemos, nós perdemos toda essa nossa história, né? Quem nós somos, vamos dizer assim. E hoje, o que eu proponho aqui é como acordar para essa realidade da vivência. Porque algumas pessoas, não vou dizer muitas, mas algumas pessoas atingiram esse objetivo. Inclusive eu conheci uma que relatou, tanto que hoje eu falo sobre essas coisas, eu leio sobre essas coisas, hoje eu discuto, faço o que posso para poder transmitir essas verdades, para que as pessoas acordem, para que as pessoas olhem para si mesmas e vejam, Deus está dentro de mim, o Cristo está dentro de mim, meu anjo está aí dentro de mim. Então, isso tudo está dentro do seu ser existencial. E é dentro do seu ser existencial, que é você mesmo, que as coisas podem ser mudadas, que as coisas podem ser transmutadas, que as coisas podem ser purificadas, onde o perdão, que as igrejas, todas as religiões falam, é obtido. Perdão dos pecados. É dentro de você. O registro histórico, ou aquele que é vivido aqui fora, ele continua, mesmo que você erre. Você erre na sua vida, cometa muitos enganos, você cometa muitas atrocidades, violência, isso tudo fica registrado, isso não tem jeito de mudar, não. Mas dentro de você, sim, isso pode ser alterado, sim, porque a proposta do perdão, ela é toda dentro de nós, no seu ser existencial. Então, a iniciação, ela te propicia você a encontrar com Cristo dentro de você, encontrar com a parte divina dentro de você, e você expandindo a sua consciência, você vai
vamos dizer assim, você vai colocando as coisas em ordem, você vai organizando o seu mundo interior, você começa a reconhecer os seus erros, os seus passados, e começa a ver as ligações kármicas que existem, né? Inclusive a familiar, inclusive as ligações, vamos dizer assim, raciais, né? As ligações de cor, raça, tudo. Então, isso aí é muito importante. Isso aí é o mais importante. Então, eu já dei essa introdução, acho que aí já dá para a gente ter uma noção do que vem a ser a vivência. Tá ok? Bom, então vamos partir para outra. Bom, uma coisa que eu gostaria de dizer sobre a vivência é o seguinte. Você faz seu contato com o seu anjo, vamos supor, seu anjo guardião, seus intercessores, o seu mestre, em primeiro lugar. Feito essa conexão, ele te encaminhará para dentro de você e vai ser lhe mostrado todo o seu panorama de vidas passadas, vai ser lhe mostrado todas as instituições negras que vivem dentro de você, vai ser lhe mostrado o umbral, vai ser lhe mostrado o mundo mental, o mundo causal, vai ser lhe mostrado todas as níveis e faixas vibratórias, o seu mundo instintivo, onde você teve, o que você passou, isso tudo vai ser demonstrado se for permitido, se houver uma necessidade para isso. Bom, isso é vivência. Isso é um ponto. Bom, o outro é o seguinte, quando você encontra com uma coisa que... Isso tudo dentro de você, tá? Você encontra com uma situação conflitante na sua vida atual. Aí você, através de pedidos, de misericórdia, de muitas meditações, você consegue fazer uma ligação com a causa desse problema. Então você vai diretamente à causa, no seu ser existencial. Isso tudo é dissolvido. A partir do momento que você tomou consciência dessas causas, isso tudo vai ser dissolvido. Isso tudo vai ser transmutado. Só não sabe quanto tempo isso vai perdurar, vamos dizer assim. Isso é a forma mais correta, mais pura, mais autêntica de vivência. Por quê? Porque você não tem intermediário, é você com você mesmo. É você com os seus problemas. É você indo diretamente na causa daquilo que você produziu. Então, o que acontece aí? A própria consciência, a sua alma consciente, quando ela é levada a participar dessas situações, vamos dizer assim, ela fica tão grandemente marcada, ela é tão real, tão sutil, que você não esquece nunca. Você volta para a vigília, você volta às suas atividades normais, você trabalha, você tem família, você tem isso, tem aquilo, mas essas vivências você nunca vai esquecer elas. É totalmente diferente de quando você dorme, sonha, tem lá uma vivência no sonho, passa por uma experiência, depois você volta para a vigília, você esquece, você não consegue ter a total clareza daquilo que você sonhou. Entendeu? Então, eu estou fazendo uma comparação só para vocês verem a diferença. Então, o iniciado, aquele que conseguiu atingir esse nível que eu estou dizendo aqui, ele jamais vai esquecer isso, ele jamais vai dizer como uma história, um conto qualquer. Isso simplesmente é real para ele. Então, isso expande mais ainda a sua visão com relação aos fatos da vida, vamos dizer assim, com relação aos relacionamentos, as pessoas, os contatos, tudo isso. Então as coisas começam a ficar mais claras. Está me compreendendo? Então isso é vivência. Então vivência não é você participar de um encontro, de um grupo,
e ali meditar e de repente ter uma coisa, né? Vamos dizer assim, ter uma visão qualquer, uma coisa, e achar que aquilo ali mas não é ainda a vivência que deveria, que realmente é essa que eu estou dizendo aqui. Então isso é vivência. Vivência, então, ela te leva a mundos onde você, vamos dizer assim, você começou a sua jornada, você começou as suas encarnações aqui nesse planeta, você começa a ter a percepção de quem você é, as causas, os efeitos, o que fez você cair, o que fez você ir perdendo essa consciência no decorrer das encarnações, e agora você está tentando recuperar aquilo tudo que foi perdido. Então isso aí é uma introdução dessas vivências que eu estou tentando dizer aqui, ok? Eu acho que isso tem que ficar bem claro, separar entre vivência, que é vivenciar uma coisa, do que você simplesmente sair repetindo o que ouviu, o que ouviu, o que viu, o que sentiu, o que percebeu, de uma forma muito simples, simplória, né? Vamos dizer assim. Você ouviu o que os outros falam, aí você repetir aquilo, aí aquilo ali acaba formando no seu subconsciente vamos dizer assim, acaba formando no seu subconsciente uma sugestão. Então essa sugestão te provoca uma reação e você acha que você está vivenciando e você não está. Você simplesmente está pondo em movimento todo um processo interno de imagens, de coisas que estavam ali prontas para dar, vamos dizer assim, para vir à tona, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu gostaria de, além de falar mais sobre a vivência, é que eu não quero ficar repetindo como um papagaio, não, mas o que está acontecendo no mundo hoje? O mundo hoje, nós estamos vivendo uma época, ano de 2016, que as informações nunca ganharam tanta proporção igual agora. Então você tem um mecanismo na internet, você aciona e utiliza esse mecanismo, você vai aonde você quer. Você fica sabendo o que você quiser. Hoje você encontra material, você encontra palestras no YouTube, você encontra muita coisa que te fornece engrandecimento também, coisas positivas, boas. Mas isso não é vivência. A vivência é você viver nos seus substratos atômicos, vamos dizer assim, é você levar essa alma consciente para dentro de você e você tomar a consciência do que se passa em seu interior. Simplesmente isso. Por isso que tem esse nome, iniciação. Isso sempre já teve lá nos Pitágoras, na época de Pitágoras, dos gregos, até dos romanos, muito antes tinha escolas, sempre existiu isso. Ok? E eu vou mudar um pouco agora, vou ler uma mensagem, uma psicografia que me foi passada. Ela me dizia o seguinte, falando sobre a consciência cósmica, dizendo que a consciência cósmica plena, ela está contida num centro situado a 10 centímetros do mastoide. Para abrir essa porta, é necessária a misericórdia do regente interno. Então, esse aí já é um passo para que nós possamos saber que só alcançará essa iniciação, essa vivência, através da misericórdia do regente do nosso Pai interior. Então, se nós somos dignos e merecedores de receber isso, as portas da consciência vai se abrir. O objetivo disso tudo é estar em comunhão com seres superiores constantemente, através de telepatia, viver o externo conjugado com o interno.
Então a telepatia é uma forma de nós estarmos sempre conectados com os nossos irmãos espirituais, tanto os de dentro quanto os de fora, para a gente manter sempre um estado vibracional elevado. Esse é um ponto muito importante para você alcançar essas vivências. Essa mensagem me foi passada e vou dar continuidade a ela. Meu querido amigo, não se preocupe com as questões internas, porque o que tem que ser feito já está sendo trabalhado. Estaremos realizando alquimia de energia a nível intermolecular para que atinjas a consciência una. Mas isso tudo depende unicamente de você. Suas memórias estão guardadas sobre a proteção do seu regente interno e quando estiveres pronto poderá reavê-las e tomar consciência de seu próprio ser. Então, quando me foi passada essa mensagem, eu confesso que eu fiquei bem assustado, porque eu achei uma mensagem muito profunda, direcionada a mim. Então, a gente é ajudado, a gente recebe, a gente não está sozinho, a gente sempre tem uns irmãos, tem os nossos guias internos, nossos intercessores, que eu já disse em partidas anteriores, que são 2 anjos atômicos, que nos acompanham desde o início das nossas encarnações aqui na Terra, nessa existência. E esses anjos atômicos foram formados pelo nosso contato, através da dualidade, com a natureza, através das nossas aspirações, através das nossas inspirações, através dos nossos desejos superiores, vamos dizer assim, ou inferiores, que foi criado tanto para o bem quanto para o mal. Mas aqui a gente vai falar apenas do bem, né? Não vamos entrar nessa questão. Então, dando sequência, no nosso ser existencial, naquela parte que eu estava começando a falar no início, no nosso ser existencial está o registro de todas as nossas memórias, todas as nossas memórias vivenciadas. Então, é como se agora, nesse momento, nessa transição, isso tudo que nós estamos passando, né, atravessando nesse momento, é importante a gente salientar aqui que devemos ter uma atitude bem profunda com relação a essas coisas. Essa atitude vai te levar aos mistérios que habitam dentro de vosso ser. E como nós estamos presos na dualidade, como nós estamos ligados ao nosso ego, porque eu vou explicar depois, vou explicar mais para frente. O nosso ego é o que nos mantém aqui nessa existência, presos aqui, no corpo, na carne, é a parte mais densa. E a nossa personalidade, o nosso anímico, vamos dizer assim, mental, emocional, heterofísico, vamos dizer assim, a parte mais sutil, é a nossa personalidade. Então, só que essa personalidade é a que nos mantém em contato e relacionamento com o mundo, de um modo geral. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quanto mais nós vigiarmos, trabalharmos, purificarmos nossa personalidade e o nosso ego, mais condições nós teremos de obter a iniciação, ou seja, de obter as respostas interiores. Então, não adianta a pessoa achar que só de saber isso vai conseguir. Não, há toda uma preparação aí. O próprio Rudolf Steiner, nos seus livros, em contato com os mundos superiores, me parece que tem uns livros dele que falam sobre esse processo. Então, o que acontece? Através dessa preparação,
é que o discípulo ou neófito vai ter condições de alcançar as suas memórias, conforme está dizendo aqui, que estão sob a proteção do nosso regente interior. É porque esses arquivos, como se fosse arquivo de computador, eles vão sendo abertos de acordo com o seu mérito. Não é assim espontâneo, não. É de acordo com o mérito da pessoa. Por isso que existe nos discipulados todas umas regras de conduta para serem seguidas, disciplinas, ordem, ética, onde a ética nos Rosa Cruz são bem impostas, são bem trabalhadas, e a conscientização moral, a questão toda do devoto em desenvolver a sua moral, alcançar uma moral bem elevada, alcançar assim, uma devoção tão pura, nobre, onde você faz uma abertura aqui no centro cardíaco, ou no centro laríngeo, ou no pituitário, ou na pineal, através da devoção, através do amor. Então, tudo isso são fases, são etapas onde cada chakra seu começa a entrar em maior atividade, em maior plenitude. E a diferença, que eu quero também comentar aqui sobre vivências, entre o Ocidente e o Oriente, é justamente nessa questão de você expandir sua consciência e expandir a consciência e vivenciar, seja no seu sistema secundário, seja no seu mundo interior, onde for, no seu ser existencial, que é tudo isso, você adentrar nesse mundo conscientemente, com a consciência expandida, e trazer de lá toda essa bagagem, essas memórias, para o aqui e para o agora. Então, o ocidental ele terá, as iniciações ocidentais têm condições de fazer isso, ou seja, você trazer informação de dentro de você conscientemente daquilo que você viveu, e não ficar à mercê, como muitos, aqueles que alcançam expansões de consciência, no Oriente, vamos dizer assim, onde tem-se uma total, vamos dizer assim, expansão, iluminação, e a pessoa não consegue trazer as vivências para aqui para fora. Falta alguma coisa aí. É isso que eu estou tentando dizer, a diferença, falta alguma coisa aí. Então, muitos iluminados indianos estão tudo certo, não tem nada errado, não estou criticando. Eles têm essa vivência, mas eles não conseguem trazer. É como se eles entrassem dentro de uma chama, iluminassem, saísse dela e não lembrasse do que aconteceu. Entendeu? Já aquele que está aqui no Ocidente, ele entra dentro da chama, se ilumina, vivencia e traz as experiências daquele que vivenciou. Eu tenho exemplo aqui do meu amigo que me instruiu, não vou citar o nome, é o professor. Tem o Dr. Jorge Adum, que também passou por esse processo, Max Heindel também passou por esse processo, Rudolf Steiner também passou por esse processo, e vários outros iniciados aqui do Ocidente. Inclusive, quem entra mais em detalhes sobre essas questões, que através da visão espiritual alcançou isso que eu estou falando aqui, foi o Rudolf Steiner. Nos seus livros ele explica todo esse processo de como ativar um órgão, para você apalpar com seus sentidos internos o seu mundo interior. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque é um assunto muito longo, mas o Rudolf Steiner explica isso nos seus livros de iniciação. Entendeu? Então, é possível sim, você vai vivenciar, você vai estar dentro de seu ser como se você estivesse aqui fora, você vai sentir as coisas, vai com os seus sentidos internos, não com os sentidos externos, mas com os sentidos internos, você vai apalpar, você vai ver, você vai ouvir, você vai ter relacionamento, você vai fazer o contato, você vai ter uma vida dentro de você totalmente diferente, expandida. Então você vai ter as vivências, você poderá ter contato com os mundos elementais, você poderá ter contato com os reinos dos desencarnados, mundos desencarnados,
você poderá ter contato com o plano astral, com planos mais sutis, com quinta dimensão, sexta, sétima, oitava, e vai por aí afora. Então, é isso que eu estou tentando deixar. E isso não se obtém com mediunidade, não. Mediunidade é um outro mecanismo, um outro processo, que vem desde a época da Atlântida, da Lemúria, é um processo antigo, que ainda reina hoje aqui. Mas isso tudo os Rosa Cruz sabem, Trigueirinho já explicou isso bem, José Neto Trigueirinho, e muitos iniciados sabem disso, então eles nem entram nesse detalhe da questão mediúnica, ok? Por causa dos movimentos contrários dos chakras. A evolução é consciente, ela é o sentido, ela sai do sentido anti-horário para o sentido horário, ou seja, você aí passa a tomar consciência, através da alma consciente, do que se está passando dentro dos seus sistemas internos. Então, minha gente, eu queria só ter dito isso aqui, para mim sempre foi até um desabafo, porque acho que isso tem que ficar bem claro, porque eu falei da diferença do oriental para o ocidental, justamente para pegar num ponto, talvez ninguém ainda percebeu isso, porque os Vedantas, os Advaitas, eles têm muito conhecimento, eles comparam muito com a física quântica, tem muita coisa que tem correlação realmente da física quântica com os ensinamentos do Vedanta, do budismo, também tem muita coisa a ver, mas só que a vivência mesmo, a vivência consciente no seu mundo atômico, isso é para poucos. Isso é para poucos, principalmente para aqueles que sabem, aqueles que passaram por isso, que sabem, tem aquela dita frase, eles não falam. Esse é o grande problema. Quem sabe não fala. Os estudiosos do esoterismo eles sabem disso. Então, eu queria falar isso aí, para deixar bem claro. E eu acho que por hoje, não vou estender muito não, para não ficar cansativo. Mas o mais importante para obter essa vivência, para ficar bem claro aqui, é você ter o sentimento de retidão. Isso aí eu já falei em outras partidas, vou só repetir isso. Ter sentimento de retidão, ter muito silêncio, a observação de si, fora de si, muita meditação, concentração, trabalhar muito com a imaginação e vai por aí afora. Então, esses passos eu já falei em outras partidas, não vou repetir, mas, minha gente, estou muito tranquilo, muito feliz de ter falado isso aqui. Fiquem com Deus. Eu acho que por outras partidas eu falarei com mais calma. Falarei outros assuntos. Nós temos aqui o livro da Mamel Colas. Eu indico esse livro também para quem não conhece, ler. Esse livro aqui é uma grande preparação para o candidato, né, ao mundo interior, ao seu próprio ser, ele começar a se preparar para essa jornada. Me passou aqui uma coisa aqui, só para ficar bem claro, que a vivência interior, existencial, ela, através da misericórdia, nós conseguimos o perdão. Porque na totalidade com o seu Deus, você pode ter acessar todas as encarnações e todas elas podem ser modificadas, transformadas e transmutadas através do perdão. Na existência externa, que a gente passa na linha do tempo e espaço, através do registro histórico que é formado no Akasha, vamos dizer assim, essa não tem jeito de mudar, não. O que você fez fica registrado mesmo. E se você errou, se você matou, se você roubou, seja o que for que você fez, fica registrado. Isso não tem jeito de alterar, isso vai ficar na linha do tempo. Acho que já deu para entender, porque tem muitas coisas que precisa agora que nós tenhamos muita consciência para a gente não cometer e não cair nos mecanismos antigos, né? Para a gente não cair no erro novamente. Então, esse aqui é um adendo que eu fiz aqui para encerrar. Muita paz, minha gente, muita luz, fiquem com Deus e que essa gravação fique registrada na memória, tanto do tempo e espaço, quanto na memória quântica existencial do nosso próprio ser. Fiquem com Deus, namastê, um forte abraço.